nem novo convertido, nenhum de nós. Você vai pregar, dirigir um culto, e quando terminar, perguntar, e aí como é que eu fui? Não é? Foi bem, e você dizia, tinha mais. Não fui mais por causa do pastor Pedro, que ele ia puxar o meu paredor por causa do horário. Ninguém diz isso. Qualquer crente, já viu os irmãos chegar e aqui à frente, não é? E pode chegar com a maior de vez que seja, mas aqui é a palavra de Deus, não é? Tem pessoas até que diz, eu não é? Tem irmãos até que diz, se você for ter oportunidade, eu não vou no culto, não é? E tem pessoas que não querem mesmo. Sim, não faz outras coisas, mas na palavra, não. Dá aquela leitura assim rápida, senta, não é? E senta e quer que tem que saber. Até outra coisa, a pessoa tem mais algum talento, mas pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus é difícil para todos nós. Quanto diz amém? Amém? Aleluia! Porque não é um livro qualquer, é a palavra de Deus. Então observa que Timóteo disse que haveria homens presunçosos, ou seja, que se achavam melhor do que tudo. Ele também para e disse que se achava também homem avarento, avarento, avareza, avareza. E a avareza é pecado. E a Bíblia diz que os avarentos, eles não entrarão no reino dos céus. E fala também dos soberbos, muitos homens presunçosos, soberbos, têm arrogância, sabe de tudo, mas não se humilha perante os demais, soberbo. Já viu alguém falar assim, fulano é soberbo, não é? Tem pessoas que falam assim, aquela soberbia, aquela arrogância. E aí nós observamos que tem, infelizmente, irmão, nesse mundo, as pessoas, em cada característica ruim, eles procuram entrar. Mas nós, que já somos libertos por Cristo, procuramos a cada dia sair daquele lugar em que o mundo quer nos introduzir. Porque do mundo nós não somos mais. Não somos mais. Nós olhamos a Bíblia lendo cada um de nós. Aí irmão pegou a caixa, a Bíblia e leu. Ô Jesus, vou dormir, me dá uma palavra, Senhor. Se fazer assim, vai ter que ler a palavra, Quando ela abriu, ficarão de fora os mentirosos, os feiticeiros, que amam e cometem mentira. O sangue de Jesus tem poder. Perfeito, não. Clamou o sangue de Jesus para si, mas parou e disse, eu tenho que parar de mentir, Mentir, é igual com as crianças, As crianças dizem, é de mentirinha, pai, aí você tá certo, não, minha filha, não é de mentirinha nem de mentirão, não pode mentir não, porque o papai do céu não quer que nenhum de nós sejam mentirosos, certo? E se nós ficarmos mentindo, não podemos ir ao céu. Que ele diz, não é a Assembleia de Deus, é a palavra de Deus. A Bíblia diz, os presunçosos, os soberbos, os blasfêmios, tantas blasfêmias. As pessoas dizem, tem perdão sim, mas contra o Espírito Santo, aí você vai se acertar direto com o dono da obra, direto com o dono da obra. Mas a Bíblia fala da corrupção dos últimos dias dessas pessoas, dos desobedientes,
desobedientes a pai e a mãe. Desobediente a pai e a mãe, ele morre cedo. Aí os irmãos dizem que é isso, irmão Pedro, morre cedo. A Bíblia diz que o mandamento com promessa, Efésios capítulo 6, versículo 1, para nós sermos obedientes ao Pai, a nossos pais, para que vá bem aqui na terra. Diz assim, qualquer irmão pode olhar. Vá bem aqui na terra e seus dias sejam prolongados. Então, quando você vê um desobediente a pai e a mãe, aí você olha e diz assim: esse aí não tem prosperidade aqui, e daqui um dia ele morre. Você não está profetizando a maldição para ele, você só está dizendo o que a Bíblia diz, né? Eu conheço vários, xinga a mãe, faz tanta coisa, tanta miséria, mas vem aqui na terra sofrendo. E aí eu digo assim, não digo para a pessoa que eu não vou machucar, mas digo para mim mesmo. Daqui um dia mais notícia aí que morreu, porque é cumprimento da palavra. Sofre. Então a Bíblia diz para nós: desobediência a pai e a mãe, ingrato. Pior coisa é ingratidão. Ficar ingrato. Esquece de favores recebidos. Tem alguém aqui que já sofreu ingratidão? Tem alguém? Ninguém levanta a mão. Não pode, irmãos. Ninguém levanta a mão porque não pode. Não é isso? Você pode fazer o bem para a pessoa, e a pessoa foi ingrata para você, não é? É igual aquela pessoa que diz: esse aqui é meu amigo, esse aqui é meu amigo de coração, esse aqui é meu amigo, é meu amigo, pronto, ele está ali e fala aquilo de coração, mas chega até um dia que o abençoado mostra, faz alguma coisa ruim. Aí você diz: rapaz, eu fiquei ofendido porque Cifrônio fez isso comigo. Não é para ficar não, irmão. Deus quis mostrar para você que ele não é seu amigo. São coisas que acontecem em nossa vida, e aí você para e diz assim: não, rapaz, aquilo tinha que acontecer para você saber que não era seu amigo. Você estava com o coração aberto. Eu estava numa igreja uma época, e a gente ia botar um auxiliar. Eu chamei o suplente da igreja, a gente conversamos, e fomos orar para esse irmão da igreja. Fomos orar, nós dois só, orando. Mas com pouco tempo, ele arrumou uma confusão ali na igreja com alguns irmãos, e botou nós dois no meio. O suplente da igreja olhava para mim, dava risada, e eu para ele, disse: rapaz, tudo se resolveu depois do perdão. Quando eu cheguei para ele, o suplente tinha a idade de ser meu avô. Ele tinha 35, ele tinha 65 anos. Aí eu disse: sabe o que foi isso aí? Foi Deus que mostrou para a gente. Olha a confusão que a gente ia botar em nosso meio, velho. Ele disse: olha, Pedrinho foi meu. Então é isso aí, Deus tinha que mostrar quem era que a gente ia botar. Então por isso que ele tinha que fazer desse jeito. Então tem coisas que Deus procura meio para falar conosco. Então, grato. Nós nunca devemos ser ingrato com ninguém. Se alguém lhe estendeu a mão, estenda as mãos também um dia. Quanto diz amém? Irmãos, é isso aí. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma outra situação que é difícil para nós, porque nós somos seres humanos. Se alguém lhe fez o mal, a Bíblia manda você com o mal devolver com o... É um negócio sério, né? Tem que ser crente, tem que estar orando, tem que estar jejuando, tem que estar adorando a Deus para o seu eu, não é? O homem velho se manifestar, e você tem que o mal devolver com o bem. É isso que
a palavra de Deus manda para nós, não é? Então, não devemos agir com ingratidão, profano, não é? Pais e mães, ingrato e profano, que não pertence à religião, é um mundano aí, não é? Fulano é um profano, não pertence a nada, ele é um profanador de Deus, do Evangelho, de tudo, né? Diz também isso, e fala também dos sem afeto natural, né? Sem afeto, a ausência, sem afeto natural, sem ausência de sentimento, não sente nada, né? Sabe que tem pessoas assim, irmão? Tem, não sente nada, não é? Olhou, é isso aí, gostei, né? O cara está vendo a miséria do outro, mas ele não tem nenhum sentimento, não é? A gente vê o maior cara que tiver aqui ruim, estirado na rua, você para e diz: o crente, meu Deus, o inimigo ceifou, porque é uma alma preciosa aos olhos de Deus, né? Infelizmente, ele não permitiu que o Evangelho entrasse nele, e aí aconteceu essa situação. E olhamos também nos últimos dias, ingrato, profano, sem afeto, né? Natural, sem sentimento, irreconciliáveis, né? Ele é ou ela é irreconciliável. Tem pessoas que dizem que reconciliei com fulano, né? Você vai se reconciliar, não. Com você eu não quero papo, com você não tem reconciliação. Tem pessoas assim que ele é irreconciliável. Uma vez você fez, uma vez se ofendeu, uma vez você disse, alguém falou, você diz, não tem jeito, não é? E aí a Bíblia fala disso nos últimos tempos, não é? E vem para aqui também os caluniadores, aqueles que espalham facilidades, né? Defamações, reputação de outras pessoas. Isso aqui na igreja se resolve com um perdão. Alguém vai lá, calunia, geralmente já sabe, vem o pastor, fulano falou isso, leva a mão aqui, chama aí, reconcilia, pede perdão, né? Mas um registro de um boletim de ocorrência, aí tem um problema sério. Calúnia aí, defamação, aqui é perdão. Isso aqui é a maioria dos crentes, irmão, né? Comete isso aqui, é o código penal. Ele calúnia e defamação, aí fala, vai dar um, diz a outro. Isso aqui é boletim de ocorrência, vai responder um processo por calúnia e defamação. É um caso sério. E isso não pode estar em nosso meio. Isso aqui está no meio dos pecadores. Nosso meio não pode ter, porque nós estamos aguardando Jesus vir nos buscar. Eu congreguei numa igreja, num setor, que teve uma irmã, que ela ficou 20 anos afastada, desviada, dormindo, aposentada já no estado, e dormindo nas ruas. Chegava lá, cheio de cachaça, bêbado, e o cachorro ia e lambia a boca, lambia a cabeça, a testa. E lá dando para ir, desviada, filha do irmão falando de tal, pai e a mãe, meu Deus do céu. E passou os tempos, tem de visitar, os crentes, e a irmã retorna para Jesus. Retorna para Jesus. Pronto, retornou para Jesus, que bênção, todo mundo se abraça, que coisa boa, né? Como o crente voltou. Estava na rua, o sindicato da cachaça, assim o povo dizia, o sindicato. E retornou para Jesus. Que coisa, que mudança, a pessoa retornou. Essa irmã aí começou a tomar um curso de fotografia, comprou uma máquina profissional e começava a tirar foto
Das festas. Eu chegava assim, olhava alguém de terno, bonito, ali com os irmãos, no final, tirava, dava foto, sem custo nenhum. Ela era aposentada do Estado, mas depois que saiu da maldição, se voltou e se mudou totalmente. E aí fazendo isso, uma festa, igual combate. O operador de mídia tira a foto dele ali com o iPhone dele, debaixo, de cima e tal. E aí, quando ele não vem, a gente sente falta. E aí ganhava com a máquina, batendo aquela cara, seu cara. Meus irmãos, passou o tempo, os crentes começaram a implicar com a cara dessa irmã. Essa é a melhor parte. Começou a se implicar com a cara dessa irmã. Começou a se implicar e dizer coisas e falar, tudo isso de meu Deus do céu. E vai aquela agonia. E começou a falar, que aquele dia ela, na igreja, ela não pediu oportunidade. Mais ou menos, queria falar algo na igreja. Microfone, pode privar ninguém. Tem outras pessoas que você tem que perguntar, é o quê? Porque alguém pode ir, querer falar o que não deve, você não tem que dar o microfone. Mas tem outras pessoas que aí deu. Eles irmãos, eu estava aí fora, dormia bêbado e acordava bêbado, o cachorro lambendo meus lábios, os irmãos indo me visitar, orando e jejuando, levou 20 anos e me trouxe. Mas quando eu chego aqui agora, os crentes agora querem me tirar da igreja. E ela aí tirou o microfone próprio, ela disse: aqui eu não saio, porque aqui é o meu lugar. Os crentes tudo regalou o olho, foi, tirou o microfone para isso. Não esqueça, desabafou. Todo mundo na tribuna, um olhava para mim, outro para outra, e vai sair. Os crentes que foram buscar agora, está achando a irmã ruim, porque está tirando foto. Ela pegou o microfone e disse: aqui eu não saio, porque aqui é o meu lugar. Vocês vão jogar fora Satanás, porque agora eu sou salvo. Que boa, não é? Aí, para quem andava fazendo isso, tinha que levantar na hora e todo mundo pedir perdão, não é? Abraçar a irmã, ninguém veio. O irmão me perdoe que eu andei querendo chutar a senhora lá para fora. O trabalho que ela fazia de amor, não cobrava nada a ninguém. Tinha dinheiro, revelava e dava foto. Quantas vezes tirava foto minha para o pastor? Aí José, Patrícia, e ele dava os crentes isso, festa, tudo, você não podia nada que a irmã ia para o Senac, se profissionalizar, isso e aquilo. E aí os crentes querendo chutar. Aí você diz: rapaz, alguém está desviado. Tudo retorna para Jesus. A gente precisa acolher essa pessoa para ela permanecer ali. Aí eu não entendo, não é? E muitas vezes os crentes não vigiem aí. Não foi isso, foi aqui, foi em outra série que eu estava. Eu passei. E aconteceu essa situação e eu não me esqueço. Me esqueço disso, ele me misericórdia. E isso não aconteça mais. Então nós observamos nos últimos dias caluniadores, que espalham a difamação, incontinentes, que não se encontram e não se contêm. Se controla e não se contém. Aqueles incontinentes. Ele não se controla e não se contém. Aí vem aqui cruéis, pessoas que são cruéis, sem amor para com os bons, traidores, traidores. Nós vemos aí homens traidores. Graças a Deus que alguém aceita Jesus com isso, mas a traíra que ele tinha no coração vai embora. Sabia disso, irmão? Abriu o coração, deixou o Espírito Santo entrar, esse mal vai embora. E todo dia nós dobramos o joelho e pedimos ao Senhor: Jesus, expulsa de mim a traição? Não. A gente pedimos a Jesus para pedir a Ele para expulsar o que Ele não se agrada. Pode falar. Ele pode estar fazendo uma coisa que Deus não se agrada e tem que pedir ao Senhor para Ele expulsar, expulsar.
obstinados, né? Obstinado, pessoa que sem recurso de ouvir a Deus, de seguir, né, os seus mandamentos, orgulhosos. Tu vê os crentes, né? Aqui é só humildade, todo mundo é menor do que eu. E alguém ser orgulhoso não dá certo, né? Não dá certo. É igual um colega meu, viu? Eu tenho um colega que ele diz assim: Pedro, eu gosto daquela igrejinha. Desculpa, eu não dou o nome, eu não dou o nome quem é. Ele diz: eu gosto daquela igrejinha, Pedro. Eu gosto daquela igrejinha onde você está. Se pergunta e fala. Ele diz: por que, rapaz? Porque é uma igrejinha abençoada. Você passou por alguma série que é problema. Que é problema, mas aquela igrejinha ali, o povo é humilde. Eu digo: glória a Deus. Deus abençoe. E você? Quem vê, né? Observa as coisas, não é isso? Aí eu dou risada, e aí, como vai a igreja? Vai bem, eu gosto daquela igrejinha, é sério, tipo, é um negócio sério, mas ali o pessoal é humilde, traidores, obstinado, orgulhoso, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Né? Nós, o povo tem que ser, a humanidade, ser mais amigo de Deus. Aleluia! E que nós olhamos nos últimos dias, não é na igreja, aí fora, nós observamos todas essas características. O cidadão comum, uma das características dessa aqui, de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, quando ele se encontra com Cristo, as coisas se mudam, não é? Tem uma mudança. Evangelizando uma vez o maquinista, já tem tempo, e ele disse: Pedro, tinha uma colega que aquilo ali não é de mim, não. Ele disse: por quê? Tinha uma colega, uma menina alegre, certo? Uma menina alegre, uma menina abençoada. Agora, rapaz, meu Deus do céu, veja aquela de mango, aquela saia lá embaixo, com aquele vestido aqui, aquela saiona. Meu Deus do céu, com aquele cabelo só preso. Diga, rapaz, Deus não é assim não. Aí eu disse: rapaz, ela está onde? Está na Assembleia. Eu disse: não podia dizer para ele que a nossa reunião, a nossa igreja é doutrina, que é bíblica, e costume, que é local. Não é isso? Todos nós aqui sabemos, né? E nós obedecemos os costumes e a doutrina. Eu disse: não, rapaz, mas ela não mudou com a cafonice, não é? Ela agora está se sentindo bem a maneira que ela está se engajando, mas não deu para convencer ele. Ele disse: não, ela agora está trazendo de uma maneira, parecendo uma maluca, meu irmão, entendeu? Aí eu disse, aí não deu para convencer ele, que não era para buscar para ele, podia buscar para ele costumes e doutrina, né? Mas já deu para eu entender realmente que quando ela estava quase seminua, aí estava bom. Não é? Mas agora passou a andar vestida, não é isso? Como uma serva do Senhor, não serve. Deu para entender isso? E para nós, não é? E para nós, as coisas sofrem sua mudança quando a gente fazia o errado e agora nós fazemos o certo. Quando diz amém? Aleluia! E aí a Bíblia, Deus amado, diz, né? Traidores, obstinado, orgulhoso, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste se afaste, né? Se afaste. Todo mundo aqui trabalha com pecador, estuda com pecador, não é isso? Nada, faz junto nada com quem só. Que coisa boa, né? Que na sala daquele irmão ali, todo mundo fosse crente, ia ser uma beleza, né? Mas não é, são pecadores, e pecadores às vezes terrível, e de diversas religiões, né? Diversas religiões, diversas seitas, que negócio muito sério. Mas nós que aceitamos Jesus como Salvador, que vivemos a cada dia, olhando para Cristo, igual eu disse para um crente hoje, né? Como vai, eu disse, rompendo em fé.
Então, isso é rompendo em fé, cada dia pela fé, glória a Deus, aleluia. Cada dia pela fé para nós permanecer nos caminhos do Senhor e sendo fiel a Ele, porque Jesus está próximo a vir nos buscar. Nós não sabemos o dia e nem a hora, basta nós estarmos preparados para quando esse dia acontecer, nós sermos arrebatados e encontrar com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Encontrar com o Senhor nos ares, e a Bíblia diz que agora nós vamos estar sempre com o Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz: quem tem essa esperança, purifique-se a si mesmo. Se você abre o jornal para ouvir, internet para você ouvir o que está passando no mundo, você só vê corrupção, você só vê corrupção, só vê corrupção em todo lado. Você não vê honestidade. Aí você diz: rapaz, o negócio está se apertando em todo lugar, tem fala crua, em todo lugar tem isso. Mas infelizmente nós temos uma situação no nosso país, e começa aí agora, né? Começa agora em outubro, mas eu não posso falar isso, porque às vezes o crente grava e eu posso estar falando, né, meu? E prejudicando, né? Deixa lá. Vai em outubro cada um exercer a sua cidadania, né, que está na Constituição Federal. E todos nós temos que ir votar. Mas a corrupção está instalada. Para a gente, para nós cristãos, a gente já sabe que tanto faz meu braço direito, o meu braço esquerdo. O único que vai resolver tudo é o Senhor Jesus. Amém? Isso é uma convicção minha, não, Pedro. É uma convicção que a Bíblia me diz, que a Bíblia me ensina. Então eu digo aos irmãos: todo mundo espera o melhor para amanhã, quinta-feira. Todos nós, como seres humanos, todos nós nos preparando para o amanhã. Todo mundo se prepara para 2027. Mas se a gente olhar para a Bíblia, o amanhã pertence a Deus. Aleluia! Eu quero dizer aos irmãos, quando a gente começa a viver o hoje, a gente vê o melhor. Quanto diz amém? Amanhã a gente se programa, não é? É igual alguém dormiu e acordou, desce aí, vai fazer os seus afazeres. E vai estar fazendo, mas ficar no amanhã, no hoje, amanhã, pode o amanhã não acontecer e nem acordar. Mas vamos viver o hoje, e o nosso amanhã pertence a Jesus. É Ele que está conosco, é Ele que nos protege, é Ele que nos dá vitória, é Ele que está ao nosso lado, é Ele que peleja por nós, é Ele que nos dá livramento, é Ele que faz tudo pelos seus filhos que estão aqui na terra. Quando diz amém? Deus abençoe, irmãos, a cada um de nós. Aleluia!